Ei, ei, família! Hoje temos uma história de amor doce, intensa e cheia de suspiros para vocês. Vamos mergulhar juntos. Thomas Carter não era o tipo de homem fácil de se aproximar. Aos 38 anos, já comandava o Carter Group, um império que dominava imóveis, tecnologia e finanças. Muitos o chamavam de o bilionário de gelo. O rosto sempre frio, a voz firme e sem emoção, como um boletim financeiro, e uma rotina tão rígida que até o relógio suíço em seu pulso parecia obrigado a obedecer. Thomas acreditava que entendia o mundo. Dinheiro comprava lealdade. Contratos mantinham as pessoas presas. Mas, alguns anos atrás, a traição de um sócio em quem confiava abriu uma fenda profunda em sua alma. Desde então, ele se tornou desconfiado de todos, até mesmo daqueles que trabalhavam dentro da própria mansão. Apesar de toda sua fortuna, havia algo curioso. Ele não conseguia manter uma empregada. Nenhuma ficava mais do que uma semana. Algumas eram curiosas demais, outras desastradas, e algumas até ousaram levar para fora da mansão objetos que brilhavam mais do que deveriam. Thomas nunca perdia tempo em explicações. Bastava uma palavra fria: demitida. E assim, a cada poucas semanas, o RH da Carter Group publicava um novo anúncio. Procura-se governanta e empregada pessoal para o Sr. Carter. Todos sabiam que o salário era alto, mas quase impossível de merecer. Naquela manhã, Thomas estava sentado na imponente sala de estar, folheando com tédio o dossiê da nova candidata. Não esperava nada. A próxima seria apenas como as outras, ou educada demais de forma falsa, ou ambiciosa além da conta, até que a porta se abriu e uma voz feminina ecoou. Bom dia, senhor. Carter, sou Diana Jefferson. Vim para sua entrevista do cargo de sobreviver ao chefe mais difícil da cidade. Thomas ergueu os olhos, franzindo o senho. Diante dele estava uma mulher de pouco mais de 30 anos, alta, postura impecável, cabelos castanhos presos, olhos vivos e com um brilho travesso. Usava um vestido simples de escritório, sem grife, mas limpo e elegante. Não me lembro de essa frase estar na descrição da vaga, respondeu ele seco. Diana deu de ombros, sorrindo. Ah, eu li os comentários online. Dizem que a Casa Carter é como um campo de treinamento ninja. Quem sobrevive lá por uma semana já pode ser considerado um super-herói. Resolvi tentar a sorte. Thomas parou por um instante. Raro alguém ousar falar com ele daquele jeito logo no primeiro encontro. Fechou o dossiê com firmeza e perguntou sem rodeios. Experiência de trabalho? Já trabalhei em hotel, cuidando da limpeza e do serviço de quartos. Depois fui babá. Ah, e também mediadora de casais que brigavam o tempo todo. Resumindo, sei limpar, cozinhar e deixar as pessoas menos mal-humoradas. Thomas lançou-lhe um olhar cortante, gélido. Não preciso de uma comediante. Que pena, porque brincar é instinto meu. Mas pode ficar tranquilo, o chão ainda vai brilhar. Ele respirou fundo, contendo a irritação. Mas lá no fundo, o canto de seus lábios quase ameaçou se curvar. Estranho. Mais alguma coisa que eu deva saber? Diana hesitou por um segundo antes de responder. Sou mãe solteira. Minha filha tem 6 anos. Às vezes posso precisar trazê-la comigo, caso não tenha com quem deixá-la. Se isso for um problema, eu entendo. O olhar de Thomas se prendeu nela. Normalmente, a simples menção a uma criança seria suficiente para arriscar o nome da candidata imediatamente. Sua mansão não era lugar para pequenos correndo pelos corredores. Mas havia tanta honestidade nos olhos dela que ele não quis dizer não. Dou a você uma semana de experiência, declarou enfim, mas não crie esperanças. Quase ninguém resiste até o 7º dia. Diana riu, como se ele tivesse contado uma piada. Então tenho a chance de quebrar um recorde. Sempre gostei de desafios. Ela estendeu a mão para cumprimentá-lo. Thomas hesitou por um instante antes de tocá-la. A palma dela era quente, macia, mas firme.
em completo contraste com o gelo que ele carregava por dentro. Quando Diana se afastou para começar o primeiro dia de trabalho, Thomas permaneceu imóvel, fitando o vazio. Murmurou para si mesmo: "É só uma semana. Vai acabar como todas as outras." E ainda assim, lá no fundo, algo pequeno despertava. Um som quase imperceptível, como um raio de sol se infiltrando por uma fresta na porta. Talvez dessa vez fosse diferente. Thomas Carter não confiava em ninguém. Depois de tantas decepções, sua confiança era como um cristal lançado contra a pedra, despedaçada em tantos cacos que parecia impossível alguém reconstruir. Era por isso que sempre que um novo funcionário cruzava os portões de sua imensa mansão, apenas um pensamento invadia a mente de Thomas. Quanto tempo levará até que revelem a própria ganância? Naquela manhã, ele contratara Diana Jefferson como empregada doméstica. À primeira vista, ela parecia diferente, mas Thomas não se deixava enganar tão facilmente. Já vira inúmeras vezes olhos brilhantes e sorrisos doces esconderem intenções sombrias, pessoas que fingiam virtude apenas para mais tarde arrancar-lhe dinheiro e destruir sua confiança. Naquela tarde, arquitetou um plano para testá-la. Seu escritório, um cômodo reservado, raramente acessado por alguém além dos faxineiros, era o cenário perfeito. Piso de madeira escura, teto alto, uma parede inteira de janelas de vidro com vista para o jardim e outra coberta por estantes de livros que se erguiam como muralhas. No canto imponente estava o cofre. Um cofre moderno, sólido como uma pequena fortaleza. Thomas o abriu, retirou maços de notas recém-impressas e, de propósito, deixou a porta entreaberta. Espalhou algumas cédulas pelo chão de forma que fosse impossível não notar. Em seguida, reclinou-se em sua poltrona de couro, fingindo exaustão, como se adormecesse após horas de trabalho. Mas atrás das pálpebras semicerradas observava tudo. Seu coração não batia de ansiedade, mas de curiosidade. Para ele aquilo era um jogo do qual sempre saía vencedor. Um som suave interrompeu o silêncio. Toc, toc. "Senhor Carter, posso entrar?" Era a voz de Diana. A porta se abriu, revelando-a com um balde, um esfregão e uma bolsa cheia de produtos de limpeza. Seu semblante era leve, quase despreocupado, e ela até cantarolava uma melodia alegre. Thomas permaneceu imóvel, simulando um sono profundo. Diana começou a limpar as prateleiras, circulando pelo ambiente, até que seus olhos pousaram sobre o cofre. O corpo de Thomas se enrijeceu por um instante. O coração deu um golpe seco contra o peito. Ela havia visto. As notas espalhadas pelo chão cintilavam sob a luz, exibindo o verde intenso dos $100. Seus olhos se arregalaram por um momento. Thomas já conseguia prever o que viria. Ela se abaixaria, recolheria o dinheiro e o enfiaria no bolso. Mas o que aconteceu o deixou paralisado. Diana não guardou as notas, abaixou-se, juntou cada uma delas com delicadeza, alisou suas bordas e as colocou ordenadamente sobre a mesa. Mas não parou aí. Passou a organizá-las em formas, primeiro um quadrado, depois um círculo. Por fim, riu baixinho e moldou as notas em formato de coração. Da poltrona, Thomas precisou reunir toda a sua disciplina para não se levantar naquele instante. Um bilionário calejado que já presenciara todo tipo de golpe, agora mal conseguia conter-se diante de um gesto tão estranho, espontâneo e inexplicavelmente encantador. E havia mais. Diana tirou um pequeno bloco de notas adesivas do bolso, rabiscou algumas palavras e colou o bilhete ao lado do dinheiro. "Dinheiro também precisa estar arrumado, chefe. Assim ele se multiplica melhor." No final, um sorriso redondo desenhado à mão. Thomas ficou atônito. A garganta apertou com uma sensação que ele não sabia nomear. Já vira pessoas mentirem, roubarem e lutarem até o limite por uma fração de sua fortuna. Mas nunca, jamais, alguém havia usado seu dinheiro para desenhar um coração
e deixar um recado brincalhão. Diana prosseguiu com a faxina, cantarolando enquanto limpava os vidros, como se o patrão realmente estivesse adormecido. A voz suave dela ecoava pelo ambiente, um som vivo em um espaço acostumado apenas ao virar seco das páginas de livros. Então, Thomas não resistiu. Uma risada escapou-lhe. Diana se sobressaltou, girando de repente com os olhos arregalados. "O senhor está acordado?" Thomas tossiu, apressado, tentando recuperar sua expressão séria. "Acabei de acordar." Ela estreitou os olhos com malícia. Acabou de acordar? E já rindo como se tivesse assistido a um show de comédia, ele ficou em silêncio, sem resposta. Pela primeira vez em anos, havia rido de verdade. Não aquele sorriso forçado diante de repórteres, mas uma risada que nascia do fundo do peito. "Eu não sabia que você tinha o hábito de transformar dinheiro em figuras estranhas", comentou por fim. Diana corou levemente, mas respondeu com naturalidade. "Em casa, minha filha e eu gostamos de juntar moedinhas e formar flores ou corações. Ela sempre diz: dinheiro é como semente. Quando a gente cuida direitinho, ele cresce e se multiplica. Resolvi tentar com suas notas. Vai que o grupo Carter fature mais alguns bilhões, não é?" A observação era ingênua, mas tão cativante que Thomas precisou inspirar fundo para não explodir em risadas outra vez. Depois que ela saiu, ele permaneceu encarando a pilha de notas em forma de coração e o pequeno bilhete amarelo. Uma sensação estranha se espalhou em seu peito, algo leve, inesperado, como se as nuvens escuras que o acompanhavam há tanto tempo tivessem se aberto, permitindo que um fio de sol atravessasse. E em voz baixa, murmurou para si mesmo: "Uma empregada moldou meu dinheiro em forma de coração. O que será que ela imaginou que eu faria com aquela tolice infantil?" Mas em vez de se irritar, Thomas achou graça. Graça suficiente para que os cantos de sua boca não conseguissem se manter firmes. Naquela noite, ao deixar o escritório, levou consigo o pequeno bilhete. Colocou-o com cuidado em uma gaveta privada, uma que até então só havia guardado contratos e relatórios financeiros. Algo tão pequeno, e ainda assim tão diferente de tudo que já tinha vivido. E ele admitiu, embora relutante. Pela primeira vez em anos, o senhor Carter tinha rido de verdade. Na manhã seguinte, a mansão no alto da colina despertou com o cheiro do sol nascente e passos leves como os de um gato. Diana chegou mais cedo que o combinado, trazendo uma cesta com limões brilhantes, um ramalhete de margaridas comprado às pressas no mercado e um sorriso radiante como uma fita amarrada em volta de um dia novo. "Bom dia, senhor." "Carter?" ela chamou, justo quando Thomas cruzava o corredor, xícara de expresso na mão, como sempre. "Você está 13 minutos adiantada." Ele conferiu o relógio. "Eu não incentivo horas extras." "Não estou fazendo horas extras. Estou aquecendo a casa antes do expediente," respondeu ela, piscando, erguendo as flores. "Este lugar anda precisando de um pouco de vitaminas humanas." Thomas não respondeu. Estava ocupado ticando os tópicos de sua agenda, mas mesmo dentro do elevador, ainda podia ouvir a voz dela batizando o novo dia. "Vamos lá, relógio do avô, espante essa preguiça. E você, tapete persa, tente não soltar tantos fios hoje." As portas se fecharam, e contra sua vontade, o canto dos lábios de Thomas tremeu. Ele se lembrou. Não amoleça. Durante toda a manhã, Diana se moveu pela casa como uma brisa que sabia rir. Colou um bilhete na geladeira. Regrinhas fofas da cozinha. 1. Lave as mãos. 2. Sorria pelo menos uma vez. 3. Não deixe as panelas ficarem de mau humor. Abriu as janelas para o sol entrar e colocou uma tigela de limões no centro da mesa, como se fosse um pequeno sol. "Por que limões?" Thomas perguntou de passagem, em tom neutro. "Porque quando você vê amarelo, seu cérebro acredita que a vida não é tão ruim. Além disso, os limões absorvem cheiros e estresse." "Essa é a sua ciência?" Ele retrucou.
Ciência do coração também conta, só não recebe tanto investimento dos ricos, disse ela sorrindo. Thomas quase rebateu, mas então ouviu música. Não os concertos refinados que ele costumava usar como pano de fundo para o trabalho, mas uma melodia leve, animada, que fazia sua mão querer marcar o compasso. O som vinha do celular dela, em volume baixo. Diana usava um avental, batendo a massa de panquecas, cantarolando. No refrão girou uma vez, o avental inflando como saia de dança, e virou a espátula como se fosse uma guitarra. Thomas ficou parado no vão da porta, sem entrar, sem ir embora. Havia algo que o puxava: música, sol, cheiro de manteiga e a imagem de uma mulher cozinhando enquanto ria. Pela primeira vez em muito tempo, sua cozinha parecia uma cozinha. Diana o flagrou. Desculpe, esqueci de desligar a música. Deixe ligada. Thomas interrompeu rápido demais. Você está fazendo panquecas. A versão com menos açúcar e mais esperança, disse ela, virando uma com perfeição. Quer tentar virar uma? Não. Você administra uma corporação inteira. Acredito que pode administrar uma espátula. Diana colocou o utensílio em sua mão, recuando com olhos brilhantes. Thomas encarou a panqueca como se fosse um investimento de risco. Engoliu seco, contou mentalmente e virou o pulso. A massa voou, girou pela metade e... tude! Caiu na borda da frigideira, metade no chão. Os lábios de Diana se apertaram num sorriso contido. Brilhante, uma panqueca que já nasceu querendo ultrapassar limites. Vou mandar redesenhar a borda da frigideira, Thomas murmurou, com as orelhas discretamente coradas. Não precisa. Ela recolheu o pedaço caído e limpou o chão. Da próxima vez, sinta o ritmo. Assim, ó. 1, 2, 3. Flip. Virou a panqueca suavemente, como um truque de mágica. Thomas percebeu que seus dedos batiam no balcão no mesmo compasso da música. Rapidamente, escondeu a mão no bolso. Você tem um bom ritmo. Diana inclinou a cabeça. Eu não danço. Eu também não te convidei para dançar. Só para uma panqueca. Os dois riram, não em voz alta, mas o suficiente para que o teto imenso parecesse respirar. O otimismo de Diana não era barulhento. Ele se infiltrava pelos cantos através de palavras diretas e pequenas excentricidades. Ela colou olhinhos móveis no robô aspirador e o batizou de Sir Rumba. Naquela tarde, quando Thomas atravessou a sala de estar, encontrou-a agachada conversando com o robô. Agora, Sir Rumba, esse canto aqui é a zona cinzenta emocional da casa. Limpe com cuidado, está bem? Thomas parou surpreso. Você está falando com o aspirador? Sim. Depois de uma vida observando, aprendi que adultos só escutam quando transformamos algo em objeto fofo. Resolvi tentar com o Sir Rumba. Comigo não precisa me transformar em objeto. Nesse caso, ouça isto. Você precisa de uma tarde sem relatórios, disse ela de forma direta, encarando-o nos olhos. Só uma, para devolver a essa casa um pouco de riso. A sinceridade dela fez Thomas vacilar por um instante. Quase ninguém tinha coragem de dizer a ele para parar de trabalhar. Mas nas palavras de Diana não havia segundas intenções. Soava como uma receita para uma casa faminta de alma. Vou considerar, respondeu curto. Perfeito. Então vou emitir um ingresso gratuito para essa tarde. Ela sorriu e puxou um pedaço de papel do bolso. Ingresso? Um riso. Mais um copo de limonada. Ele o colocou sobre a mesa como se fosse uma assinatura especial. Ao meio-dia, quando Thomas saiu do escritório, ouviu canto vindo da cozinha. Desta vez, era uma melodia clássica transformada em pop, suave como manteiga. Seus passos diminuíram no corredor. O som dos sapatos no mármore acompanhava o compasso sem que percebesse. Diana estava descascando frutas no auge da música. Não resistiu e girou uma vez, o avental rodando, alguns fios de cabelo escapando do coque. Encostado ao batente, Thomas murmurou. Pretende abrir uma escola de dança na minha cozinha?
Estou dando uma aula anti-tédio. Alunos obrigatórios. Tudo o que mora nessa casa. Respondeu ela, ainda fatiando maçãs. Quer se inscrever? Já disse que não danço. Então assobie. Ela ergueu o queixo, os lábios se curvando. Eu ouvi você mais cedo. Thomas piscou, confuso. Teria mesmo assobiado? Não lembrava. Apenas o compasso batendo no peito. E de repente o som havia escapado. Um alívio instintivo, como água, encontrando caminho. Eu não, quase negou, mas o olhar travesso dela o fez mudar de rumo. Está bem. Uma nota. Ele assobiou um trecho curto, limpo e preciso como uma vírgula. Diana aplaudiu de forma teatral, como se tivesse presenciado um concerto mundial. Bravo. Uma enorme evolução desde a panqueca da manhã. Você dá nota para tudo? Sim. Mas só entrego certificados quando alguém escolhe sorrir. O olhar dela se suavizou, aquecido. Obrigada por sorrir na sua cozinha. Thomas se virou para sair, mas parou. O olhar percorreu o ambiente. O sol desenhava traços brilhantes nas paredes. A tigela de limões reluzia como um ponto de exclamação. O caderno de regras engraçadas estava colado alegremente na geladeira e da sala de estar, Sir Rumba passava, os olhinhos balançando em aprovação. Sua casa, antes fria como um escritório executivo, agora carregava impressões digitais de vida. Naquela tarde, Diana seguiu para a biblioteca. Não reorganizou os livros. Sabia que Thomas odiava isso. Apenas espanou suas lombadas, murmurando alguns títulos como se cumprimentasse velhos amigos. No piano esquecido, levantou a tampa e tocou um acorde. O som soou desajeitado, como um convidado que havia perdido as boas maneiras. Você toca? A voz de Thomas veio da porta, sua sombra se alongando pelo tapete. Eu aperto teclas. Tocar ainda está em negociação, brincou ela, dedilhando algumas notas que caíram como gotas de água cintilantes. Esse piano está triste. Sabe por quê? Porque ninguém o toca. Porque ninguém estava feliz quando tocava. Ela fechou a tampa suavemente e se virou para ele. Posso abrir as janelas da biblioteca todas as manhãs? Deixar a luz entrar? Os livros também precisam de sol. Thomas a observou mais tempo do que de costume. O olhar não era mais apenas avaliador. Media algo diferente, a temperatura da casa e a dele mesmo. Tudo bem, mas evite luz direta sobre os manuscritos raros, disse baixo, quase num sussurro. Vou dar a eles chapéus de sol, brincou Diana. Não faça isso. Ele interrompeu, mas logo, de forma inesperada, sorriu. Use as cortinas. Ela riu, e aquele som suave se espalhou pelo ambiente, subindo pelas estantes, deslizando sob o tapete, suavizando até a pintura cinza e abstrata na parede, embora ninguém a tivesse tocado. Mais tarde, quando Thomas se preparava para sair rumo a uma reunião do conselho, lutou por um instante com a gravata. Normalmente, seus dedos a ajustavam com a mesma rapidez com que assinava documentos. Mas naquele dia, falharam. O nó ficou torto, denunciando sua distração. Diana passou pelo corredor e parou. Posso ajudar? Perguntou. Ele assentiu e ela se aproximou. Suas mãos eram leves, mas firmes. Aprendi a dar nós porque sempre ajudava meu pai antes do turno da noite, explicou. Naquela proximidade, Thomas captou o leve aroma de sabão em suas mãos, misturado a uma fragrância fresca, como folhas recém-cortadas. Diana se inclinou, ajustou o nó com delicadeza, endireitou-o e recuou. O sorriso dela não era de vitória, nem de submissão. Era simples, quase como um "está pronto". Obrigado, murmurou Thomas em tom mais baixo que o habitual. De nada, respondeu Diana, piscando. Amanhã ensino você a fazer um nó Windsor. Ele transmite um poder suave. Poder eu já tenho, replicou com firmeza, mas o sorriso que escapou denunciava sua satisfação. Então adicione o suave,
retrucou ela, dando de ombros. No elevador, Thomas fitou o reflexo. A gravata estava perfeita. Mas o que realmente mudava em seu rosto não era o nó impecável, e sim o brilho discreto que surgira no canto dos olhos. O tipo de brilho que só aparece depois que um ambiente é preenchido por risos. Naquela noite, ao retornar tarde, Thomas caminhava devagar pelo corredor. A mansão já não estava mergulhada no mesmo silêncio absoluto de antes. O ventilador no teto emitia um zumbido suave. Da cozinha, ainda pairava no ar um perfume de baunilha e manteiga, como uma lembrança doce. Sobre o aparador, a tigela com limões permanecia serena, e preso na porta da geladeira estava o bilhete escrito em lápis: resgatada metade hoje. Resposta ao papel de ontem, que dizia: um riso mais um copo de limonada. Thomas parou diante da biblioteca, abriu a gaveta da mesa e retirou o bilhete em forma de coração que guardara. Dinheiro também precisa estar arrumado, chefe, assim ele se multiplica melhor. Colocou-o ao lado do novo ticket, 2 papéis minúsculos, 2 brincadeiras bobas, mas de repente transformavam-se em marcos, pequenas pegadas emocionais dentro de uma casa que antes parecia congelada no tempo. Recostou-se na cadeira e soltou um suspiro longo. Na mente, a equação era simples como aritmética infantil. Margaridas mais limões, mais uma canção, mais metade de uma panqueca caída, igual risos. Ingênuo, talvez até tolo. Mas era exatamente esse tipo de simplicidade que os adultos evitavam admitir e que, paradoxalmente, os salvava da aridez. Apagou as luzes e, pouco antes da porta se fechar, ouviu ao longe a voz de Diana, provavelmente falando com o robô aspirador. Amanhã varra mais uma camada de sol, tudo bem? A porta se fechou e, junto com a escuridão, chegou um sorriso. Pela primeira vez em anos, a casa parecia ter, de fato, recuperado o riso. E, estranhamente, até um homem de aço se sentia mais leve. O sábado amanheceu com um céu límpido, tão claro quanto o vidro recém-polido. Diana entrou na mansão Carter com um olhar levemente inquieto. Ao seu lado caminhava Jasmine, sua filha de 6 anos, apertando contra o peito um ursinho de pelúcia de uma orelha só. Prometo que vou me comportar, sussurrou a menina, com os olhos escuros brilhando de expectativa. Sim, só por hoje, respondeu Diana em tom baixo. Depois se inclinou até a altura da filha. Lembre-se de obedecer e não correr pela casa, está bem? Está bem. Thomas, naquele dia, tinha uma agenda mais leve e permanecia na biblioteca revisando relatórios. O som de uma voz infantil alcançou seus ouvidos. Estranho, quase como se viesse de outro mundo. Ele franziu o senho. Crianças eram algo que evitava. Barulhentas, imprevisíveis e perigosamente capazes de despedaçar um coração que ele havia se esforçado tanto para manter congelado. Saiu para o hall e viu Diana acompanhada de uma garotinha. Ela usava um vestido de algodão rosa claro, o cabelo preso em 2 Marias chiquinhas, desiguais com fitas, o que a deixava ainda mais travessa. E esta é... A voz de Thomas caiu grave. Diana se endireitou imediatamente, quase colocando-se à frente da filha para protegê-la. Jasmine, minha filha. Não consegui ninguém para cuidar dela hoje. Sinto muito. Se preferir, posso... Está bem, interrompeu Thomas, seco. A voz não era nem dura, nem calorosa. Ela pode ficar. Diana suspirou em alívio. Jasmine, porém, mantinha os olhos bem abertos, encarando aquele homem sério diante dela. Então, tímida, murmurou. Olá, tio. Thomas congelou. Havia anos que não ouvia alguém chamá-lo com tamanha inocência. Para todos os outros, ele era o senhor. Carter, senhor. Ou pior ainda, o bilionário Carter. Mas aquela pequena palavra, tio, o pegou de surpresa, desequilibrando-o por um instante. Enquanto Diana se ocupava na sala de estar, Jasmine estava sentada obedientemente no sofá, abraçada ao ursinho de pelúcia.
Mas crianças nunca ficam paradas por muito tempo. Logo já andava curiosa pelo ambiente. Seus olhos redondos percorreram as pinturas abstratas, as estantes que se erguiam até o teto, até pararem no vaso de cristal no centro da sala, alto, cheio de lírios brancos. Ela inclinou a cabeça e sussurrou para o ursinho. Tão bonito, mas um pouco triste. Esticou-se na ponta dos pés para tocar uma pétala. Nesse instante, um estalo cortante soou. O vaso balançou, tombou e se estilhaçou contra o piso de madeira. Oh, não! Diana girou horrorizada. Estilhaços de cristal espalhados, flores quebradas. O rosto dela empalideceu. Correu para a frente, puxando a filha para trás. Sr. Carter, eu sinto muito. Vou substituir imediatamente. Thomas surgiu da biblioteca, o olhar frio. Desordem era algo que ele desprezava, e aquele vaso era uma lembrança rara. Diana se preparou para a fúria, mas Jasmine não se escondeu atrás da mãe. Deu um passo à frente. Os olhos brilhavam com lágrimas que não chegavam a cair, mas também com coragem. Desculpa, tio. Eu não queria... Só queria ver de perto. Para espanto de Diana e de Carter, a menina se ajoelhou e começou a recolher as flores sem se importar com os cacos. Querida, cuidado! Não toque nisso. Diana ofegou. Está tudo bem, mamãe. Só quero consertar. Respondeu firme. Pegou um pequeno vaso de cerâmica que estava numa mesinha lateral e foi ajeitando os lírios que restaram inteiros. Os caules partidos ela juntou com delicadeza, embrulhando-os em papel de seda. Em poucos minutos havia ali um novo arranjo. Não perfeito, mas simples, puro, como uma obra de criança. Pronto. Jasmine ergueu o olhar. Vou chamar de o vaso que se levantou de novo. O silêncio tomou a sala. Diana não sabia se ria ou se chorava. Thomas apenas encarava a menina. Algo estranho lhe percorreu o peito. Não era raiva, era espanto. Uma criança tinha quebrado algo, valioso. Mas em vez de se esconder ou temer punição, ela havia transformado o estrago em algo novo, pedindo desculpas de forma sincera. Thomas se agachou devagar, ficando na altura dela. Por que você fez isso? Porque quando algo quebra, dá para deixar bonito de outro jeito. A mamãe disse que é assim, respondeu sem hesitar. E você parecia triste. Essas flores são para te deixar menos triste. O peito dele se apertou. Não lembrava a última vez em que alguém se importara com o que ele sentia. Diana observava nervosa, esperando o julgamento, mas Thomas apenas se levantou e disse, olhando para a menina: O vaso que se levantou de novo. Nada mal. Os olhos de Jasmine brilharam. Ela puxou a mão da mãe. Viu, mamãe? Eu disse que ele não é nada assustador. Jasmine, Diana corou constrangida, e pela primeira vez em anos, Thomas soltou uma risada curta, mas verdadeira. Naquela tarde, já de volta à biblioteca, Carter se pegou preso a um pensamento estranho. A mansão carregava apenas silêncio e objetos impecáveis havia anos, mas foi um vaso quebrado, rearrumado pelas mãos de uma criança, que, enfim, trouxe alma ao lugar. Ele percebeu que as maiores lições nem sempre vinham de conferências ou conselhos administrativos, mas às vezes de uma menina de 6 anos com olhos brilhantes e mãos pequenas. O vaso que se levantou de novo, murmurou com os lábios curvando-se, e para sua surpresa, sentiu como se o próprio coração também tivesse se erguido, depois de tantos anos pesados. A mansão Carter fora projetada para festas luxuosas. A sala de jantar era tão longa que, mesmo com 10 pessoas sentadas, ainda parecia vazia. Lustres cintilavam, talheres brilhavam em fileiras perfeitas. E, no entanto, desde que fora construída, Thomas nunca a usara para uma refeição que tivesse realmente significado. Quase sempre comia apressado no escritório ou pedia para a assistente trazer algo. Mas naquele dia, palavras escaparam de seus lábios, surpreendendo até a si mesmo. Senhora,
Jefferson, esta noite, prepare-me um jantar. Quero ver se o seu sabor consegue satisfazer alguém tão exigente quanto eu. Diana, que limpava o balcão da cozinha, ergueu a cabeça de repente. Seus olhos castanhos brilharam como se uma faísca tivesse acendido ali. Ah, então estou sendo convidada para jantar com o chefe? Isso é uma honra ou um teste? Ambos, respondeu Thomas de forma controlada, embora um traço de curiosidade surgisse em seus olhos. Então é melhor estar preparado, porque minha comida não é sofisticada. Eu cozinho para comer, não para sair em revista. Thomas arqueou a sobrancelha. Havia muito tempo ninguém lhe falava com tamanha naturalidade, como se ele fosse apenas um homem, e não um bilionário poderoso. Diana escolheu pratos simples: creme de abóbora, salada verde e frango assado com um leve brilho de mel. O aroma se espalhou depressa pela cozinha imensa, expulsando o frio habitual daquele espaço. Thomas entrou, sem o paletó, apenas de camisa branca. Raramente punha os pés na cozinha, mas agora permanecia ali, observando-a de perto. "Por que com mel?" perguntou. "Porque é doce e quente ao mesmo tempo", respondeu Diana com os olhos no tabuleiro. Pessoas difíceis muitas vezes precisam de um pouco de doçura para amolecer o coração. Thomas pigarreou, tentando disfarçar o impacto direto das palavras. "Você acha que eu preciso amolecer?" "Não só precisa, precisa desesperadamente", provocou ela com um sorriso rápido. "Sr. Carter, você franze tanto a testa que logo vai ganhar 3 rugas extras." Ele se enrijeceu levemente. De qualquer outra pessoa, aquilo teria custado o emprego. Mas com Diana não sentiu irritação. Pelo contrário, um peso estranho parecia se dissolver. Quando a refeição ficou pronta, Diana puxou uma cadeira em frente a ele. Imaginei que fosse se sentar na ponta da mesa, 1 metro de distância, como um aristocrata em um filme. "Eu não gosto de teatro", retrucou Thomas, sentando-se ao lado dela em vez de ocupar a cabeceira. "Seria como uma reunião de diretoria." "Ótimo! Assim pelo menos conseguimos ouvir a mastigação um do outro." Diana disparou, quase fazendo-o engasgar com a bebida. Ele a lançou um olhar de soslaio. Ela comia a salada sem nenhuma afetação, leve e natural, em contraste absoluto com os jantares luxuosos que ele conhecia, cheios de sorrisos educados e pensamentos escondidos. "Então, o que achou?" perguntou ela, quando ele provou o frango. Thomas mastigou devagar, mantendo a expressão séria. "Está aceitável." "Só aceitável?" Diana colocou as mãos na cintura. "Passei a tarde inteira marinando esse frango. Se for para receber essa nota, amanhã faço miojo." Ele riu. Riu de verdade, sem contenção. O som ecoou pelo salão de jantar, surpreendendo até a si mesmo. "Está bom. Está realmente delicioso. Eu raramente elogio a comida de alguém. Então já valeu." Ela deu de ombros, mas o rubor nas bochechas entregava sua satisfação. O jantar prosseguiu em uma atmosfera inesperadamente calorosa. Conversa. Risos. Diana contou histórias dos tempos de hotel, como a de um hóspede peculiar que exigiu serviço de quarto às 3 da manhã porque o cachorro havia latido. Eu disse: "Desculpe, senhor. Eu limpo quartos. Não faço terapia de cães." Recordou, os olhos brilhando. Thomas balançou a cabeça, rindo. "Você realmente sabe surpreender as pessoas." "Surpresa boa ou ruim? Ainda não decidiu?" Rebateu com leveza, mas a voz dele já carregava diversão. Diana colocou mais um pedaço de frango no prato dele. "Coma mais. Pessoas que vivem franzindo a testa parecem sempre sem energia." "Eu não franzo a testa." "Você acabou de franzir dizendo: 'Eu não franzo a testa.'" Thomas ficou em silêncio por alguns segundos e depois riu outra vez, aberto, solto. Ao final do jantar, Diana serviu um copo de limonada com mel. "Essa é a bebida da cura. Se não se sentir melhor depois disso, pode descontar do meu salário." Thomas tomou um gole.
O sabor doce e fresco desceu pela garganta, trazendo um conforto inesperado, simples e tranquilo. Seus olhos percorreram a mesa. 2 pratos de comida caseira, um vaso de margaridas colocado em uma cerâmica singela. Nada luxuoso. Mas, de repente, seu coração parecia mais leve. Uma lembrança se acendeu. Muito tempo atrás, quando ainda era criança, ele conhecera jantares assim. O riso da mãe, a colher do pai batendo no prato num ritmo engraçado. Tudo aquilo havia desaparecido, sepultado sob pilhas de contratos e banquetes estéreis. Mas agora, de forma inexplicável, a memória voltava. Virou-se para Diana. Ela terminava um pedaço de pão, os olhos brilhantes, despreocupados. Pela primeira vez em anos, Thomas percebeu que não se sentia sozinho dentro da própria casa. A noite terminou com mais risos do que ele tivera em 5 anos. Enquanto Diana recolhia a mesa, ele se ouviu dizendo: "Amanhã à noite, se estiver livre, talvez possamos tentar outro prato." Diana ergueu os olhos, semicerrando-os em brincadeira. "Está planejando me transformar em sua chefe particular?" "Não," Thomas respondeu devagar. "Só quero jantar com uma amiga." Diana congelou por um instante, surpresa brilhando no olhar. Depois sorriu. Um sorriso suave, caloroso. "Então está marcado, amigo." Thomas saiu da sala de jantar carregando um sentimento estranho, mas acolhedor. Amigo, uma palavra que havia desaparecido de sua vida de poder e solidão, retornava clara e quente, trazida por uma mulher otimista que ousava provocá-lo com frases afiadas. Ao atravessar o corredor vazio, pensou: talvez esta casa finalmente tivesse encontrado o riso, e talvez o coração dele também. Naquela tarde, a sala de estar da mansão Carter estava banhada pela luz dourada e pálida do sol. Thomas raramente deixava seu escritório para sentar ali, mas um objeto o havia arrancado de seus relatórios: o antigo relógio de pêndulo. A única lembrança que restara de seu pai. Havia parado há muito tempo. Thomas contratara vários especialistas, mas todos balançaram a cabeça da mesma forma. Mecanismo antigo demais, peças faltando, impossível consertar. E assim o relógio permaneceu, imóvel, um monumento frio, testemunha de um tempo congelado. Thomas passou a mão pelo quadro de madeira, soltando um suspiro pesado. Não sabia explicar por quê. Logo naquele dia, o silêncio parecia tão vazio, tão insuportável. Foi então que Diana entrou, trazendo um pano sobre o ombro. "Sr. Carter, posso tirar o pó deste relógio?" "Cuidado, é frágil", respondeu ele, sem desviar os olhos dos ponteiros imóveis. "Se já está quebrado, não há nada a perder", disse ela com leveza, inclinando a cabeça. "Posso tentar uma coisa?" Thomas franziu o senho. Se especialistas renomados não haviam conseguido, como uma empregada poderia? Mas ao encontrar o olhar confiante e luminoso de Diana, surpreendeu-se acenando em concordância. Ela tirou as luvas de borracha e, com alguns movimentos ágeis, abriu o painel traseiro. Clique. "Ahá, a mola está presa." "Você entende de relógios antigos?" perguntou Thomas, intrigado. "Não muito, mas tenho um jeito com coisas que emperram", respondeu Diana, sacando um grampo de cabelo do bolso e mexendo com delicadeza. Ela se aproximou, ouvindo com atenção cada ruído, tão concentrada que Thomas percebeu que prendia a respiração. Então, de repente, um som. Tic, tac. Hesitante no início, mas logo firme, constante, quase hipnótico. O ponteiro dos segundos voltou a se mover. Os olhos de Thomas se arregalaram. "Impossível!" "Viu só?" sorriu Diana, vitoriosa. "Posso não ser rica em dinheiro, mas sou rica em truques." Ele riu alto. O som ecoou pelo cômodo acostumado apenas às correntes de ar. Estranho como, com apenas um grampo de cabelo e um pouco de ousadia, Diana trouxera de volta um som que ele acreditava perdido para sempre. Thomas ficou parado diante do relógio e as palavras lhe escaparam, lentas, como se viajassem no tempo. "Meu pai adorava este relógio."
Comprou quando eu tinha 8 anos. Todas as noites ele o dava corda, dizendo que o relógio tinha de continuar funcionando, assim como a vida tinha de seguir. Sua voz falhou por um instante e os olhos perderam o brilho. A última vez que ouvi seu tic-tac foi na noite em que ele morreu. Depois disso, parou completamente. Diana permaneceu em silêncio, apoiando a mão sobre a madeira, apenas ouvindo. Não fez perguntas. Não pressionou. Essa compreensão silenciosa foi o que fez Thomas continuar, algo que raramente acontecia fora das reuniões de negócios. Tentei consertá-lo muitas vezes, mas sempre permaneceu mudo, como se quisesse me dizer que o tempo feliz havia acabado. Um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Acabei me acostumando ao silêncio, mas agora o tic-tac firme preenchia o ambiente, infiltrando-se nos cantos, trazendo uma estranha vida ao espaço. A garganta de Thomas apertou. Ele virou o rosto, não querendo que Diana percebesse aquela rara vulnerabilidade. Quando olhou novamente, ela apenas lhe ofereceu um sorriso leve, os olhos cheios de compreensão. Talvez o relógio nunca tenha estado quebrado, disse suavemente. Só estava esperando a pessoa certa para despertá-lo. Thomas a encarou em silêncio. Nunca ninguém lhe dissera algo assim. A pausa foi quebrada pela risada de Diana. Bem, parece que meus truques serviram para alguma coisa. Acho que deveria colocar especialista em relógios antigos no meu currículo. Planeja competir com os reparadores profissionais? Perguntou Thomas, esboçando um raro sorriso. Por que não? Acabei de vencê-los no próprio jogo. Os dois riram, e suas vozes se misturaram ao tic-tac, iluminando um cômodo que antes parecia sombrio e morto. Naquela noite, depois que Diana voltou para casa com a filha, Thomas permaneceu na sala, os olhos fixos nos ponteiros que agora se moviam. As palavras dela ecoavam em sua mente. Posso não ser rica em dinheiro, mas sou rica em truques. Pela primeira vez em muitos anos, Thomas sentiu vontade de compartilhar sua história com alguém. E, curiosamente, esse alguém não era um sócio nem um terapeuta, mas a empregada que o desafiava, que ria e que acabara de despertar o relógio de seu pai. Ele passou os dedos pelo vidro, murmurando como se falasse diretamente com o pai. Ainda estou seguindo em frente, pai. E talvez desta vez eu não vá sozinho. Durante 10 anos à frente do Carter Group, Thomas Carter construiu a imagem de um homem de aço, rosto impenetrável, passos firmes, palavras afiadas como sentenças. A reputação era tamanha que circulava até uma piada entre jornalistas. Se algum dia alguém fizer Thomas Carter rir, merece lugar na história das finanças. Mas ultimamente, os funcionários começaram a desconfiar que essa piada já não fazia mais sentido. Em reuniões, Thomas às vezes sorria. Não o sorriso rígido de etiqueta corporativa, mas um verdadeiro, ainda que breve. Um de seus assistentes até jurou tê-lo ouvido soltar uma risadinha ao olhar o celular, algo impensável até então. E logo a notícia correu. O senhor. Carter havia comido bolo no escritório, não de um restaurante 5 estrelas, mas uma fatia de torta de maçã caseira, perfumada, saída direto da cozinha de sua própria mansão, e as pessoas começaram a sussurrar. A nova empregada, Diana, era também a confeiteira. O chefe comeu bolo feito pela empregada. Alguém cochichou na sala de descanso. Ele só come comida preparada por chefes particulares. E ainda disseram que ele falou que estava bom. Outro arregalou os olhos como se fosse testemunha de um fenômeno. Em poucos dias, o boato virou um redemoinho nos corredores do último andar do Carter Group. Entre os sussurros, alguns assistentes sentiam-se injustiçados. Tinham passado anos estudando, subindo degraus, lutando para ficar próximos ao chefe. E, de repente, uma empregada, contratada há poucas semanas, havia mudado algo nele que eles jamais conseguiram. Ela deve ter um plano por trás disso, murmurou uma assistente na sala de cópias. O Sr. Carter nunca confia em ninguém.
Por que nela? Exatamente. Mulheres assim são espertas. Não me surpreenderia se ela ganhasse um quarto só dela na mansão. As palavras foram baixas, mas afiadas o bastante para alimentar a suspeita. Olhares começaram a seguir Diana sempre que ia à sede entregar relatórios ou carregar documentos da mansão. Diana não dava muita importância aos rumores. Estava ocupada demais com o trabalho e a filha. Mas às vezes no elevador ou num corredor, ainda pegava os cochichos ecoando atrás de si. Numa tarde, ao passar diante de uma sala de reuniões, percebeu a porta mal fechada e as vozes lá dentro soando nítidas. Senhor, disse um assistente masculino, acredito que a proximidade do chefe com uma empregada é inadequada. Pode prejudicar sua imagem de liderança. Concordo, outra voz emendou. Com todo respeito, mas ela não é do mesmo nível social. Sr. Carter, gentileza pode ser facilmente explorada. Diana congelou. O coração disparou. Não tinha a intenção de ouvir, mas seus pés não se moviam. Silêncio. Então a voz de Thomas ecoou, baixa e firme. Chega. Ninguém ousou respirar. Vocês dizem, não é da mesma classe? Cada palavra saiu como lâmina. Pois escutem bem. Ela é mais honesta e mais capaz do que muitos que se chamam de especialistas. O ar ficou pesado. Um dos assistentes tentou protestar, mas Thomas continuou. Prefiro confiar em alguém que sabe rir de verdade e viver com sinceridade do que em pessoas que passam o dia inteiro escondidas atrás de máscaras e falando em classe. Se alguém ousar envolver Diana em fofoca novamente, prepare a carta de demissão. Do lado de fora, Diana permaneceu imóvel. Jamais imaginara que aquele homem frio e distante a defenderia de forma tão feroz. Saiu apressada antes que a porta se abrisse, os passos trêmulos entre a vergonha e um calor estranho no peito. Na sua vida, quase ninguém jamais havia tomado partido por ela, muito menos diante de uma sala cheia de altos funcionários. Eu sou só uma empregada. Por que ele faria isso? Sussurrou para si mesma. Naquela noite ainda estava abalada. Jasmine notou o silêncio da mãe e perguntou: Mamãe, o que o tio Carter fez para deixar seu rosto vermelho? Diana se sobressaltou. Eu não estou corada. Mas sua mão foi instintivamente ao peito, onde o coração ainda batia num ritmo novo, acelerado. Dias depois, Thomas passou pela cozinha e viu Diana preparando torta de maçã. Parou hesitante. Dizem que, se eu comer demais das suas tortas, minha imagem vai se arruinar. Diana se virou, fingindo seriedade. Então é melhor parar de comer. Thomas arqueou a sobrancelha. Você quer que eu desista da torta de maçã? Não, ela riu. Quero que você coma o dobro só para dar mais assunto às fofocas. Dessa vez, Thomas não conseguiu conter. Riu alto, sem freio. O som encheu a cozinha de tal forma que Jasmine correu, rindo também, sem nem saber o motivo. E assim, a mansão que antes fora fria e silenciosa ecoou novamente com o som mais quente de todos. A risada de uma família que ainda não tinha nome. Domingo de manhã. O sol se derramava pelos jardins da mansão Carter. Diana arrumava uma cesta de piquenique, sanduíches, garrafas de suco de laranja e uma pipa velha que Jasmine insistira em levar. Mamãe, hoje vamos ao parque! Quero soltar minha pipa! Jasmine vibrava, pulando nas pontas dos pés. Está bem, só deixa eu terminar de limpar a cozinha e já vamos. Diana respondeu, passando o pano na mesa. De repente, Jasmine parou, os olhos brilhando com uma ideia. Nesse momento, Thomas surgiu da sala de estar, de camisa branca impecável e calça sob medida, pronto para ir ao escritório, mesmo num fim de semana. Tio Carter, Jasmine correu e abraçou sua perna. Vem fazer piquenique com a gente hoje. Thomas congelou. A agenda do dia já estava cheia. 2 reuniões virtuais, um contrato para revisar. As palavras "estou ocupado" quase escaparam. Mas então encontrou os olhos claros e suplicantes da menina. Hesitou.
Piquenique? Repetiu em seu tom grave e constante. Sim, com sanduíches, suco de laranja e uma pipa, exclamou Jasmine radiante, levantando o brinquedo de papel colorido. Vai ser muito divertido. Diana se apressou em intervir envergonhada. Desculpe, senhor. Carter Jasmine não percebe o quanto o senhor é ocupado. Estou livre. Posso ir, disse Thomas de repente, surpreendendo até a si mesmo. Em silêncio, mandou uma mensagem ao assistente, cancelando toda a agenda do dia. O parque ficava a apenas 15 minutos da cidade. Conhecido por seus gramados extensos e pelo lago cristal, era famoso entre as famílias. Mas Thomas nunca havia pisado ali. Assim que o carro parou, Jasmine saltou correndo, gritando de alegria. Diana estendeu uma toalha quadriculada e colocou a cesta sobre ela. Thomas permaneceu de pé por um momento, rígido, deslocado no meio das vozes e risadas. Estava acostumado a salas de reunião, não a piqueniques de família. Não vai se sentar? Diana ergueu o olhar, semicerrando os olhos de forma brincalhona. Ou pretende negociar contratos com aquela árvore ali? Thomas deixou escapar uma risada baixa. Tirou o paletó e se sentou ao lado dela, ainda um pouco duro. Mas quando Jasmine lhe entregou, orgulhosa, o primeiro sanduíche, a barreira começou a se desfazer. Coma, tio! A mamãe e eu fizemos juntos. Tem alface, presunto e um pouquinho de queijo. Thomas deu uma mordida. O sabor era simples, mas de alguma forma, melhor que qualquer banquete luxuoso. Nada mal, murmurou. De novo isso. Diana o provocou. Nada mal. Você quer mesmo dizer que está bom, mas não consegue admitir, não é? Ele a olhou de lado, os lábios quase se curvando. Talvez ela tivesse razão. Depois do lanche, Jasmine puxou os dois para o gramado. Vamos, minha pipa precisa voar mais alto que todas. Eu nunca empinei uma pipa, confessou Thomas. Então hoje é a sua primeira aula, disse Diana, colocando a linha em suas mãos. Não se preocupe. Se uma criança de 6 anos consegue, você também consegue. Ele encarou o carretel e o papel frágil. Aquilo parecia inútil. Mas quando viu Jasmine correndo, os cabelos soltos no vento, algo dentro dele se ergueu junto. Você também precisa correr, gritou Diana, puxando-o pela mão. E assim, Thomas Carter, o homem austero, habituado a atravessar tapetes vermelhos de conferências, se viu correndo pelo gramado, corda na mão. Quando a pipa ganhou o vento e subiu, ele explodiu em gargalhada, livre, forte, sem máscaras. Viu? Jasmine bateu palmas. Eu disse que você conseguiria. Mais tarde, os três descansaram sob uma árvore frondosa. Jasmine inventou um jogo de jogar bolinhas de papel. Um arremesso foi longe demais, acertando Thomas em cheio e derramando suco de laranja em sua camisa branca impecável. Ai, desculpa! Eu não queria! Jasmine levou as mãos à boca, assustada. Eu lavo já, senhor. Carter. Diana entrou em pânico, mas Thomas riu tão abertamente que mãe e filha ficaram em choque. Desabotoou o paletó, deixando a mancha se espalhar. É só uma camisa. Para ser sincero, me sinto melhor quando as coisas não estão perfeitas. Diana congelou. Naquele instante ele não era o bilionário exigente, mas apenas um homem permitindo-se ser comum. O sol começou a se pôr, lançando tons dourados sobre o lago. Jasmine, exausta, adormeceu nos braços da mãe. Thomas ficou em frente, em silêncio, observando. A alegria daquele dia não vinha de números em relatórios ou contratos fechados. Vinha do riso de uma criança, de um sanduíche desajeitado feito com carinho, de uma pipa subindo ao céu. Quase num sussurro, ele murmurou. Talvez a felicidade seja mesmo tão simples assim. Diana ergueu o olhar e encontrou o dele. No silêncio do entardecer, nenhuma palavra foi necessária. Ambos entenderam. Há momentos pequenos, mas fortes o bastante para mudar um coração inteiro. Naquela tarde, a mansão Carter estava mais silenciosa do que de costume. Thomas havia acabado de encerrar uma reunião virtual e desceu até a sala de jantar. Estranhou não sentir o aroma familiar vindo da cozinha.
Um incômodo leve, mas persistente, apertou-lhe o peito. Procurou pelo andar térreo, mas não encontrou sinal de Diana. Então ouviu uma tosse fraca, vinda do pequeno salão ao lado da cozinha. Abriu a porta e a cena o fez parar. Diana estava caída contra a parede, o rosto corado, os olhos fechados com força. Jasmine estava ao lado dela, em pânico. Tio Carter, a mamãe está com febre. Eu não sei o que fazer. Thomas congelou. Em todos os anos de carreira, lidara com fusões milionárias e crises de mídia, mas aquele momento o deixou sem chão. Vai ficar tudo bem, disse baixinho, aproximando-se para apoiar Diana. Sua pele queimava, a testa coberta de suor. Diana abriu os olhos com dificuldade, os lábios trêmulos. Desculpe. Acho que só estou cansada. Se eu descansar um pouco, vou melhorar. Quieto. Não fale, ordenou Thomas, mas a voz soou suave, carregada de cuidado. Ele a ergueu nos braços como se fosse frágil demais para suportar qualquer movimento brusco. Os olhos de Diana se arregalaram, o coração tropeçando no próprio ritmo. Fazia tanto tempo que ninguém a segurava assim, com segurança, firmeza e calor. Thomas a deitou na cama e ajeitou o cobertor ao redor de Diana. Jasmine sentou-se à beira, agarrando a mão da mãe. Cuide dela, eu vou preparar alguma coisa, disse Thomas, antes de perceber que nunca havia cuidado de uma pessoa doente em toda a vida. Hesitou, então declarou com firmeza. Vou fazer mingau. A cozinha da mansão Carter jamais vira tamanha confusão. Thomas arregaçou as mangas, pegou arroz da geladeira, mas não fazia ideia de como lavá-lo. A água respingava para todos os lados. Grãos se espalhavam pelo balcão. Jasmine ficou ao lado dele, franzindo a testa como uma pequena professora exigente. Não é assim, tio. Mamãe me ensinou. Tem que lavar o arroz 2 vezes, depois colocar a água até cobrir e acender o fogo. Thomas ouviu atentamente, seguindo cada passo. Quando chegou a hora de acrescentar carne moída e gengibre, despejou sal demais. Tio! Jasmine quase gritou. Está salgado demais. Mamãe não vai comer isso. Thomas coçou a cabeça, constrangido. Eu só sei assinar contratos, não sei assinar temperos. Eles se entreolharam e de repente caíram na gargalhada. O peso que pairava na cozinha se desfez. Onde antes havia apenas o som metálico dos talheres, agora ecoava conversa e riso. Por fim, o mingau ficou pronto. Ralo, carregado de gengibre, mas pelo menos comestível. Thomas levou uma tigela até o quarto. Sentou-se ao lado da cama, soprando cada colherada antes de aproximá-la dos lábios de Diana. Ela abriu a boca com relutância, fraca demais para resistir, sem querer também desagradar. O gosto era estranho, salgado e picante. Mas não foi o sabor que a fez lacrimejar, e sim a maneira como Thomas a alimentava com tanto cuidado, como se cada gesto fosse precioso. Está delicioso, murmurou ela com a voz trêmula. Não se force. Eu sei que está terrível, disse ele, sorrindo com ternura inesperada. Mas pela primeira vez na minha vida, eu quero cuidar de alguém. Diana o fitou. Seus olhos, antes tão frios, agora brilhavam quentes, intensos. Seu coração estremeceu ao perceber que as muralhas de gelo ao redor daquele homem começavam a derreter. Naquela tarde, Diana adormeceu. Jasmine se aninhou contra a mãe, enquanto Thomas permanecia sentado em silêncio, observando-as. Estendeu a mão e afastou, com delicadeza extrema, algumas mechas úmidas da testa de Diana. O toque era tão leve que parecia temer acordá-la. Naquele instante, algo profundo se agitou em seu peito. Não era pena, não era dever. Era um desejo intenso de protegê-las, não apenas por um dia, mas para sempre. Por tanto tempo acreditara que felicidade era lucros em alta, ações disparando, negócios fechados. Mas olhando agora para o rosto cansado de Diana e o sono tranquilo de Jasmine, Thomas compreendeu. A verdadeira felicidade era simples. Ter alguém para cuidar, ter alguém que fazia seu coração querer ficar. Ele suspirou
e um sorriso discreto surgiu. Talvez eu tenha encontrado a família que sempre me faltou. À noite, quando Diana acordou, percebeu que ainda estava coberta com o cobertor, cuidadosamente ajeitado. Sobre a mesa de cabeceira havia outra tigela de mingau, fumegante, desta vez temperado na medida certa. Thomas estava recostado na poltrona, adormecido, a cabeça apoiada contra a janela. Ela o contemplou. O homem, outrora frio e distante, agora parecia tão humano que seu peito se encheu de algo impossível de nomear. Talvez, pensou, o verdadeiro ponto de virada tivesse sido aquele momento em que ele a carregara para a cama, como se fosse um tesouro precioso. Diana passou os dedos sobre a tigela quente e sussurrou: "Obrigada, Senhor." Uma pausa e em seguida murmurou ainda mais baixo: "Não. Obrigada, Thomas." Na penumbra, os olhos dele se abriram por um instante. Ele tinha ouvido cada palavra e soube, naquele momento, que nada jamais seria o mesmo. Na manhã de segunda-feira, Thomas entrou na sede da Carter Corporation, como de costume. Mas quando sua secretária lhe entregou o jornal financeiro do dia, ele congelou. Na página 2, uma foto borrada, mas nítida o bastante. Ele sentado na grama, segurando um papagaio de papel, ao lado de uma mulher e de uma garotinha sorrindo. A manchete estampava em letras grandes: "Bilionário Frio Carter é flagrado com uma misteriosa família." A expressão gelada voltou ao seu rosto num estalo. Naquele piquenique, não havia notado fotógrafos, mas a imprensa nunca perdia a chance de transformar qualquer detalhe em espetáculo. Naquela tarde, em uma chamada de vídeo com os parentes, ouviu a voz dura e crítica: "Thomas, o que você pensa que está fazendo? O conselho e a imprensa já estão especulando. Uma empregada doméstica? Sabe o que isso significa para o nome da família?" Outro parente entrou na discussão: "Não deixe sentimentos pessoais atrapalharem. A mídia sempre exagera. Você é um Carter. A reputação da família não pode ser manchada por uma mulher sem nome." Thomas ficou em silêncio. Desde a infância, aprendera a suportar dureza, a viver sob a sombra pesada da família e da corporação. Mas dessa vez, dentro dele, uma voz surgiu. Uma voz mais forte que todas as pressões conhecidas. Ele se lembrava daquele piquenique. O riso de Jasmine, os olhos radiantes de Diana, observando a filha correr pela grama e até dele mesmo. Ele havia sorrido, um sorriso verdadeiro, não um sorriso educado, nem uma máscara para provar algo. Quanto tempo fazia desde a última vez em que se sentira como um ser humano normal? Com calma, falou diante da tela: "Há coisas que não podem ser medidas por reputação ou ações na bolsa. Podem achar que sou fraco, mas eu não vou perder a coisa mais preciosa que acabei de reencontrar." Do outro lado, silêncio. Ninguém ousou responder. Enquanto isso, na mansão, Diana esfregava e arrumava, a mente em completo turbilhão. Ela já tinha ouvido as notícias, fotos de Thomas no piquenique com ela, e Jasmine se espalharam pelos fóruns. O burburinho era intenso. Uns invejosos, outros zombando. Até uma empregada pode subir até um bilionário. Diana mordeu forte o lábio. Ela sabia muito bem quem era. Uma mãe solteira com nada além de suas próprias mãos cansadas de trabalhar. Será que Thomas teria coragem de ficar ao lado dela quando o mundo inteiro o observava com lupa? Quando Thomas entrou em casa, ela hesitou. Depois disse baixinho: "Senhor, Carter, se isso lhe causar problemas, eu me demito. Não quero ser um peso." Thomas parou, o olhar afiado por um segundo, antes de suavizar. Aproximou-se, firme e sereno. "Diana, nunca pense em si como um peso. Se alguém tem que sair, são as fofocas, não você." Ela ergueu os olhos marejados. O medo ainda estava ali. "Mas eu sou só..." Ele a interrompeu. "Você é quem traz riso para esta casa. E Jasmine, ela é a luz que eu nunca tive na vida." Nesse momento, Jasmine entrou correndo do jardim e agarrou-se à perna de Thomas. "Tio Thomas,
Eu contei para os meus amigos na escola que você comeu o bolo da mamãe. Os dois adultos congelaram. Diana corou violentamente, mas Thomas riu, bagunçando os cabelos da menina. E o que seus amigos disseram? Disseram que isso significa que o tio Thomas gosta da mamãe, respondeu Jasmine com inocência e olhos brilhando. E eu acho também, porque quando você olha para a mamãe, seus olhos brilham. Diana virou o rosto, o coração disparado. Thomas olhou para a criança, depois para Diana, e sua voz soou grave, mas calorosa. Jasmine, você é mais esperta do que muitos adultos. Naquele instante, Diana não pôde mais negar. O que Jasmine dissera tão naturalmente era a verdade que ela mesma tentava esconder. O coração dela já tinha se rendido e o homem diante dela, mesmo no meio de uma tempestade de olhares públicos, permanecia firme, como uma muralha contra o vento. Ao cair da noite, Diana se sentou junto à janela, o coração preso entre o medo e a esperança. Mas dessa vez, quando ouviu os passos de Thomas se aproximando, não recuou. De pé atrás dela, Thomas falou suavemente. Eu não sei o quanto o futuro vai ser difícil, mas uma coisa é certa. Não vou deixar ninguém me separar de você e da Jasmine. As mãos de Diana se fecharam com força. As lágrimas desceram silenciosas. Na escuridão, sussurrou. Eu acredito em você. Não era apenas confiança. Era também a aceitação de um sentimento que, há muito, crescia em silêncio, rompendo todas as barreiras. Naquela tarde, Thomas apareceu na cozinha, onde Diana trabalhava em uma fornada de doces. Seu semblante era sério, mas havia um leve embaraço. Diana, esta noite tenho uma festa. Gostaria que fosse comigo. Ela ergueu a cabeça tão rápido que quase deixou a colher cair. Eu? Eu, senhor. Carter? Eu sou só a empregada. Como eu poderia? Thomas pigarreou, desviando o olhar como se também não estivesse acostumado a fazer esse tipo de convite. Não como empregada. Quero você ao meu lado. As palavras congelaram Diana no lugar. O calor subiu às suas faces, mas no fim ela assentiu timidamente. Quando entrou no Grand Hotel Ballroom, naquela noite, Diana sentiu como se tivesse atravessado para outro mundo. Lustres de cristal cintilavam no alto, vestidos brilhavam como seda líquida, e a luz dourada dançava sobre as taças de vinho. Ela usava um vestido simples que Thomas havia providenciado, o cabelo preso com elegância. Nada de maquiagem pesada, apenas a curva tímida de seu sorriso. Por um momento, olhares se voltaram para ela. Cochichos percorreram o salão. Quem é ela? Não é o tipo de mulher que Thomas costuma trazer. Mas parece tão autêntica. A confiança de Diana vacilou. Então, uma convidada deixou cair um lenço de seda. Sem pensar duas vezes, Diana se abaixou para pegá-lo e comentou, com um sorriso envergonhado. Ainda bem que não foi uma taça de vinho, senão eu estaria de joelhos esfregando o chão. Um riso leve percorreu a multidão. A sinceridade e a sagacidade rápida de Diana dissiparam o ar rígido e formal. Uma das presidentes mais velhas inclinou-se para Thomas e sussurrou. Essa jovem é realmente encantadora. Thomas lançou um olhar discreto para Diana, sentindo um calor estranho subir pelo peito. Num mundo cheio de aparências e competição, ela era como uma pequena chama, irradiando calor sem esforço algum. Durante toda a noite, Diana espalhou sorrisos sem nem perceber. Ajudou um garçom atrapalhado a equilibrar uma bandeja pesada, guiou um convidado idoso perdido nos corredores e conversou com todos como se a bondade fosse sua segunda natureza. De longe, Thomas a observava em silêncio. Algo dentro dele se partiu. Por tanto tempo, sua vida havia sido apenas sobre poder, reputação e negociações frias. Mas Diana, tão inocente, tão genuína, havia devolvido vida a todo o salão. E ele percebeu que já não queria um mundo que não a incluísse. Quando a festa terminou e os convidados começaram a se despedir,
Thomas conduziu Diana discretamente até o jardim do hotel, onde fileiras de luzes cintilavam sobre o caminho. O ar noturno estava fresco, trazendo o perfume suave das flores. Obrigada por esta noite, mas acho que só te envergonhei. As pessoas me olharam estranho, disse ela, hesitante. Thomas balançou a cabeça, a voz baixa e firme. Não, Diana. Você iluminou aquele lugar. Ela baixou os olhos, o coração disparando mais rápido que o normal. Ele a estudou por um longo momento. Seu olhar trazia ao mesmo tempo certeza e nervosismo, como o de um homem prestes a fazer algo que nunca ousara antes. Por fim, respirou fundo e murmurou: Não sou bom com palavras, mas não quero que você seja apenas a governanta. Quero uma vida inteira. Diana congelou, certa de que tinha escutado errado. O quê? O que o senhor disse? Thomas franziu o senho, desajeitado como um estudante. Eu quero você e Jasmine na minha vida. Não por alguns dias. Não como uma emoção passageira. Para sempre. O silêncio envolveu os dois. A mão de Diana cobriu sua boca, os olhos brilhando com lágrimas. Jamais imaginara que aquele homem frio e poderoso pudesse pronunciar palavras tão desajeitadas, mas tão verdadeiras. Ela riu baixinho entre lágrimas. Sr. Carter, eu nem sei como responder. Nunca achei que merecesse. Ele se aproximou, tomou a mão dela e falou com a voz rouca de emoção. Não me chame mais de senhor. Carter sou apenas Thomas, e não preciso de mais ninguém além de você. O corpo de Diana estremeceu. Naquele instante, todos os medos e inseguranças se dissolveram. Só restava o som acelerado de seu coração e o calor firme da mão dele. De repente, Jasmine surgiu na porta do salão, a cabecinha espiando curiosa. Eu sabia! O tio Thomas gosta da mamãe! Os dois adultos explodiram em risadas, a tensão se desfazendo. Diana corou intensamente enquanto Thomas acariciava a cabeça da menina e depois voltava o olhar para Diana, o mais suave que ela já tinha visto nele. Naquela noite, no jardim silencioso, uma confissão desajeitada, porém sincera, abriu um novo capítulo para 3 almas que antes se sentiam perdidas, mas que agora haviam se encontrado. 1 ano se passou desde aquela noite, quando Thomas, atrapalhado, deixou escapar sua confissão sob as luzes do jardim. 1 ano. Mas para Diana e Jasmine parecia um sonho doce e sem fim. Diana já não era a empregada silenciosa que varria os corredores ou preparava o café da manhã sozinha. Agora era a esposa de Thomas Carter. Mas para ela, esse título não tinha nada a ver com riqueza ou status. Era a prova de que, depois de todas as tempestades, ela finalmente tinha um verdadeiro lar. A mansão, antes grandiosa, porém vazia, agora respirava vida, como um ninho aquecido. Os longos corredores não ecoavam mais os passos solitários de Thomas, mas sim as risadas de Jasmine, o som das teclas do piano quando ela praticava com a mãe e o aroma de pães frescos que tomava o ar todas as tardes. O café da manhã já não era Thomas sozinho diante da mesa fria e comprida. Agora, ele era recebido pela visão de Diana preparando refeições simples, pão torrado, ovos fritos e um copo de leite quente para Jasmine. Às vezes, ele mesmo tentava cozinhar, mas acabava com pães tortos e desajeitados, que faziam mãe e filha caírem na gargalhada. Papai, isso é pão ou um tijolo? Jasmine zombava, mãos na cintura e olhos travessos. Thomas fingia ser severo, erguendo a sobrancelha. Você ousa comparar a obra-prima de um CEO com um tijolo? Diana, servindo o leite, ria, balançando a cabeça. Se ele abrir uma padaria, vai à falência em um único dia. E as risadas enchiam a cozinha, trazendo vida a uma mansão que um dia fora fria e silenciosa. Numa certa noite, depois de um jantar em família cheio de risos e afeto, Thomas recebeu uma ligação inesperada. A notícia fez seu coração acelerar.
Ele havia sido premiado com o título de Empreendedor Humanitário do Ano, por suas contribuições à comunidade, especialmente através do Fundo de Bolsas de Estudo e dos projetos sociais para crianças que havia criado ao lado de Diana. Na noite da cerimônia, sob luzes deslumbrantes e olhares atentos, Thomas subiu ao palco para receber o prêmio. O público esperava um discurso grandioso sobre estratégias de negócios e a visão implacável de um CEO poderoso. Mas Thomas apenas sorriu, pegou o microfone e disse com a voz firme, mas repleta de emoção: Eu costumava acreditar que a maior conquista da minha vida era construir um império sólido, mas agora eu sei que a maior recompensa que já recebi é a minha família. Ele fez uma pausa, voltando o olhar para a primeira fileira, onde Diana e Jasmine estavam sentadas. O sorriso radiante de Diana iluminava o salão. E Jasmine, com a inocência de uma criança, levantou a mãozinha bem alto e gritou: Papai, eu tô aqui! O salão explodiu em gargalhadas e aplausos calorosos. Naquele instante, Thomas já não era mais o bilionário frio que o mundo conhecia. Ele era apenas um marido e um pai, um homem completo. Mais tarde, de volta para casa, Jasmine se sentou em silêncio com seus lápis de cor, desenhando com concentração absoluta. Quando terminou, correu até os pais, os olhos brilhando de entusiasmo. Mamãe, papai, olhem! Thomas e Diana se inclinaram para ver. O desenho mostrava os três juntos, mas havia também um bebê, de mãos dadas com Jasmine. Diana ficou paralisada de surpresa. Jasmine, quem é esse que você desenhou? A menina sorriu, apontando para a pequena figura. É meu irmãozinho, claro. Eu quero ter um irmão ou irmã para brincar comigo. Vocês não querem também? Thomas caiu na risada, enquanto o rosto de Diana corava intensamente. Ainda assim, seus olhos reluziam com uma felicidade silenciosa. Thomas acariciou os cabelos da filha e respondeu com ternura: Se esse é o seu desejo, então a mamãe e eu faremos o possível para realizá-lo. Diana encostou-se timidamente no ombro do marido, enquanto Jasmine gargalhava feliz, erguendo o desenho da família com 4 pessoas. Thomas pegou a folha nas mãos, olhando para ela como se fosse mais preciosa que qualquer pintura milionária já vista em um leilão. Ele puxou as duas para seus braços, a voz carregada de calor. Obrigado, Jasmine. E obrigado, Diana. Vocês me deram um lar. Diana sussurrou, a voz embargada pela emoção. E obrigada a você por nos dar uma família de verdade. A luz suave do entardecer atravessava as amplas janelas de vidro, banhando a sala em um brilho dourado. Risadas infantis ecoavam, o aroma de doces ainda pairava no ar e o amor preenchia cada canto. A mansão, antes fria e silenciosa, agora transbordava de calor e alegria. Era finalmente um lar. Um lugar onde um homem que vivera na solidão encontrou a peça que faltava em sua vida. E no pequeno desenho de Jasmine, essa história ficaria guardada para sempre, a história de uma família feliz,